Paz seja com o seu coração. E aqui nós estamos entrando no nosso terceiro vídeo sobre a natureza, né, das contribuições, como que a gente lida com o dinheiro, com as finanças, como tem que ser a nossa mentalidade sobre esse assunto. Já está claro para nós que a contribuição ela é um princípio de Deus, sim, a ser cumprido também pela igreja. E eu quero aqui mostrar para vocês ah, como que a Bíblia nos ensina o propósito do dinheiro na nossa mão. Qual é o propósito do recurso de Deus na nossa mão, né? É importante dizer que não é pecado, por exemplo, quando alguém prospera. Existem pessoas que têm uma graça de adquirir recursos, né, de adquirir riquezas. Isso não é pecado. O pecado é quando o coração das pessoas está em conquistar isso, ou está nisso quando se conquista e quando há uma negligência no sentido daquilo que nós fazemos com os nossos recursos em relação ao reino de Deus. Então, eu quero ler aqui com você 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, e vamos discorrer um pouquinho sobre o propósito, né, do recurso aqui na nossa vida, né? Diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aqui a gente vê uma explicação muito detalhada e minuciosa, né? Não dá para a gente se aprofundar. Eu quero pensar aqui algumas coisas para a gente poder crescer na compreensão do assunto. É que a contribuição ela é um princípio e que a contribuição ela precisa ser uma coisa voluntária, com alegria, com o coração disposto, né? E a contribuição também é uma expressão de que a nossa vida ela está na justiça de Deus. Isso é algo muito importante falar, porque Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando a gente contribui, a gente está comunicando, manifestando também a justiça, né? Eu lembro daquele evento onde Ananias e Safira eles foram
fulminados. A glória de Deus ali era tão grande e a proporcionalidade da glória de Deus com o juízo, né? Quanto mais glória, mais juízo também, não tenha dúvida disso. Então, eles foram julgados naquele momento. E embora a questão foi que eles mentiram, né? Mas ficou muito claro também que o coração deles se encheu de avareza, porque eles haviam proposto algo ali, mas chegou na hora, eles viram lá os recursos e decidiram entregar menos, né? Nem precisavam, eles podiam ter entregado, não precisava ter entregado nada, mas uma vez que eles decidiram entregar, falaram, e aí, né, o Espírito Santo trouxe luz àquilo, e eles foram fulminados, foram mortos. É até difícil de conceber, né? Mas é isso mesmo. Todo pecado vai ser julgado. E a avareza também vai ser julgada. Do mesmo jeito que a mentira também ela vai ser julgada. A gente não pode fugir dessa verdade. Mas uma coisa muito interessante que eu acho que também confronta esse assunto é porque antes desse casal veio alguém que elevou o padrão da justiça, que foi o Barnabé, né, que fez lá uma oferta generosa, de fato com um coração generoso. Então esse homem levantou ali o padrão da justiça do Senhor. Então a gente pode perceber nesses eventos que a questão da generosidade ela precisa ser pura, precisa ser limpa, né? E o dinheiro, os recursos nas nossas mãos, ele tem duas finalidades. Segundo o texto que a gente leu, eles servem de pão e de semente. Então, o que é dizer que o recurso serve de pão? Você trabalha, você precisa comer, você pode, você precisa vestir, você precisa morar, você precisa se locomover, né? Não tem problema de você fazer alguma reserva, mas não é só isso, porque é pão e também é semente, né? Então, os nossos recursos, eles são sementes. E o que você faz com semente? Você come semente? Não, semente você planta. Então, os recursos, eles também são para que a gente faça semeadura. E se repete algumas vezes aqui, nesse texto, a questão da graça, né? A abundância da graça na vida daqueles que semeiam. Então, como eu falei no outro vídeo, a gente colocar os nossos recursos debaixo da graça de Deus, isso vai redundar em ações de graça, né? O que são ações de graça? São também atitudes de graça, quando nós nos despojamos de algo e oferecemos ao Senhor, né? Ofertamos no reino ou na vida de alguém. Então, nós precisamos colocar os nossos recursos debaixo da graça do Senhor. E ele fala aqui sobre a liberalidade também, né? Não, não está apegado, né? Às vezes tem gente que vai ofertar, mas ela está agarrada com aquele dinheiro, porque ela parece que está indo num velório, que nunca mais vai ver aquele dinheiro, é aquela despedida, é aquele negócio terrível. Mas não é esse o coração de alguém que é generoso, né? A Bíblia nos apresenta algumas manifestações de, de generosidade, né? Eu quero mostrar para você aqui, por exemplo, o livro de Provérbios, é, é, que diz acerca das riquezas, Provérbios 27, 24, diz assim: porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração, né? Tem um outro texto também de Provérbios 23, 4 e 5, diz assim:
Não te fatigues para ser rico. Não aplique nisto a sua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus, né? Então, aqui a gente vê a Bíblia nos ensinando a não ter um coração apegado à questão do dinheiro, né? A não se apegar ao dinheiro. O espírito de Mamon, como nós falamos no outro vídeo, ele vai soprar, né, na mente das pessoas, né? Vai induzir na mente das pessoas, dizendo: olha, você precisa ter, você precisa trabalhar mais, você precisa produzir mais. Por quê? Porque uma dos dardos que Mamon lança é o medo. Então, ele diz assim, ó, você precisa ter porque vai faltar, porque você não vai ter, né? E muitos cristãos, eles são induzidos por esse espírito ao pecado, à desonra a Deus, porque as nossas ofertas, né, elas são uma expressão de honra a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com as primícias de toda a sua renda, né? E os seus celeiros se fartarão, né? E encherão de vinho os seus lagares, né? Então, a nossa contribuição, ela é uma expressão de honra. E quando muitas pessoas são atribuladas pelo medo, elas negociam esse princípio. O contrário de honra é o quê? É uma desonra a Deus. E quem vive debaixo do jugo desse espírito, dominado por esse espírito, assim como Judas negociou Jesus por causa de dinheiro, também vai negociar Jesus. Você acha que no tempo em que a igreja estiver passando por tribulações, né? Quando houver uma perseguição ferrenha contra a igreja em toda a terra, quando a igreja estiver passando pela grande tribulação, você acha que uma pessoa que não é fiel, que não que não honra o Senhor com os seus recursos, no dia da perseguição vai honrar Deus com a vida? Eu acho muito difícil. Por isso nós precisamos aprender e ter mentalidade, consciência, uma consciência de contribuição, de que nós precisamos investir no reino de Deus, no avanço no reino de Deus. Jesus falou que a gente deve construir, né, investir tesouros no céu, né? O que são tesouros no céu? O que vale para Deus se não são pessoas que são alcançadas, se não são vidas? Então, investir em tesouro no céu é quando a gente investe para que o evangelho avance. Existem tantas causas, existem tantos objetivos para que a gente possa semear, e nós não temos desculpa, né? Nós somos indesculpáveis e nós queremos instruir os irmãos, porque cada vez menos, infelizmente, cada vez menos as pessoas têm se comprometido com o aspecto da contribuição. Eu me lembro de uma pesquisa que eu li alguns anos atrás, que me chocou, de que foi feito nos Estados Unidos com cristãos, essa pesquisa. E a pesquisa era justamente sobre o aspecto da contribuição. E eles pegaram as mesmas pessoas e durante um período de 2 anos, não me lembro, mas acho que era isso, essas pessoas foram acompanhadas nessa pesquisa. E a pesquisa constatou o seguinte, que no primeiro momento, a média da contribuição, né, do que se chama dos dízimos das pessoas, era
uma média de 3%, menos de 4, 3, alguma coisa por cento. Menos de 4% era a taxa de contribuição, né, dos dízimos daquelas pessoas. Só que durante os próximos 2 anos, essas pessoas elas tiveram aumentos nos seus salários, elas prosperaram financeiramente, mas ao invés da sua contribuição aumentar, essa contribuição caiu para 2%. Ou seja, elas ganhavam X, elas contribuíam com um valor de 4%. E elas tiveram aumentos no seu salário. E ao invés de aumentar, elas diminuíram a sua contribuição. E cada vez mais isso tem sido uma realidade triste na vida da igreja. E nós queremos aqui animar os irmãos a não se permitirem ser dominados pelo espírito de Mamon. Em nome de Jesus. E eu espero você no próximo, que vai ser o nosso último vídeo. Então, ora por esse assunto, compartilha esse conteúdo com outras pessoas e até a próxima.